Olá, bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. O Ibovespa Futuro começa esta sexta-feira 13, em queda de 0,23% aos 112 mil pontos, acompanhando o que aconteceu, o ritmo de ontem. O dólar está operando perto da estabilidade, com uma leve alta de 0,13 a R$ 5,11. O real foi a segunda moeda que mais se valorizou contra a moeda americana ontem, então o real já teve um desempenho muito descolado lá de fora, hoje corrige um pouco esse descolamento. Bem, o mercado tem o pacote de medidas que foi anunciado ontem pelo ministro Fernando Haddad e o day after, o dia seguinte da crise da Americanas. O foco da equipe econômica segue sendo aumento de receita e arrecadação, com menor destaque para o corte de despesas. A iniciativa de apresentar medidas tributárias e também disposição de reduzir gastos, olhar e fazer uma revisão do orçamento foi bem recebida, mas não chegou a animar o mercado. Eles ainda esperam, investidores e gestores ainda esperam o pacote mãe, que precisa ser apresentado com um novo arcabouço fiscal do país, que vai tratar de corte de despesas. Também pegou mal o trocadilho que Fernando Haddad fez com a carta enviada pelo BC para justificar o descumprimento da meta de inflação no ano passado. O ministro disse que o conjunto de medidas era a carta dele para o BC e voltou a criticar o nível de juros. Uma provocação desnecessária num dia de apresentar o início da gestão da equipe econômica, que tinha sido bem recebido pelo mercado. Voltando a falar sobre o desempenho da Bolsa Brasileira, desde o dia 3 de janeiro até ontem, o pregão da Bolsa já subiu por 6 dias consecutivos, até quarta-feira, Ontem caiu, mas foram 6 pregões consecutivos, com uma valorização de mais de 8%. Então, a correção de ontem foi natural também, por um movimento de alta tão forte nos dias anteriores. Além disso, pesou a questão da Americanas, ficou concentrada na queda das ações, de outras varejistas e também de bancos, e o mercado segue de olho em como esse caso vai afetar as outras empresas do setor. Ontem as ações da Magalu, que caíram muito, voltaram a subir e foram um destaque de alta, com um deslocamento de realocação, de saindo de Americanas, ficando no varejo, indo para Magalu, com as ações com preço muito baixo. Olha, a derrocada de mais de 77% da ação da Americanas ontem teve um grande impacto, tanto para investidores pessoa física como para grandes fundos de investimento. Enquanto alguns podem ter perdido muito dinheiro, alguém ganhou com posição vendida na empresa. Vamos conferir o levantamento da Trademap com as gestoras que possuem as maiores posições em Americanas, pelo menos até setembro do ano passado, que é o dado mais recente disponibilizado pelas gestoras da CVM. Do lado das compradas é onde está o maior volume de capital, como vocês podem ver, com a liderança da Mold Capital, e do lado das posições vendidas, Itaú Unibanco na frente, com 44 milhões, a diferença de volume de alocação, Lembrando que a operação vendida é quem espera que as ações tenham desvalorização, que caiam mesmo. O head de research da Guide Investimentos, Fernando Siqueira, conversou com a CNN, repercutiu os efeitos dessa inconsistência contábil no balanço da Americanas e de outras varejistas que estão na Bolsa de Valores. Se há risco de acontecer a mesma coisa com outras empresas. A Magalu, por exemplo, abriu ontem o pregão em queda, como eu disse, se recuperou em alta de mais de 5%. Disse no meio do dia que a sua contabilidade estava em conformidade com a lei, o que também ajudou a recuperar o valor das ações. Vamos ouvir o Fernando da Guide. As pessoas vão por aproximação, Então aconteceu na Americanas, aí os primeiros culpados, vamos dizer assim, da manhã de ontem, os próximos seriam, como eu falei, Via Varejo, Magazine, que foi quem abriu em queda e ao longo do dia melhoraram. Outros, por semelhança, é quem mais que esses mesmos acionistas têm ações, Então, se eles eram controladores da Americanas e também são da Ambev, corre-se o risco da Ambev também ter esses problemas. Inclusive, isso já era esperado logo no começo do dia, também estava sendo bastante discutido, até por questões que já foram levantadas antes sobre a contabilidade da Ambev. Mas eu diria que o risco é baixo, até porque, por mais que em cima, no board, são os mesmos acionistas, a administração é completamente diferente, o modelo de negócios é diferente. Americanas teve um problema, como eu já falei, foi um problema com fornecedores. A Ambev não tem tantos fornecedores assim, é um modelo bem diferente. Eu acho que o risco para a Ambev, na minha visão, é bem baixo.
essa difusão, né, do risco e o contágio é que vai ser acompanhada pelo mercado. Olha, vamos rapidamente aqui, BCBR de novembro, divulgado agora há pouco, queda de 0,55%, pior do que o esperado pelo mercado, confirma a desaceleração da atividade econômica no último trimestre do ano. No acumulado de 2022 até novembro, o índice do Banco Central sobe 3,26%. O Banco Central fez também uma revisão dos resultados dos meses anteriores até maio, todos para baixo, corrigindo, portanto, o ritmo do crescimento do ano passado. Vamos passar rapidamente aqui pelo mercado internacional, os futuros americanos em queda, devolvendo parte das altas dos últimos dias, porque começou a temporada de balanços corporativos e começou logo com a divulgação do balanço do JP Morgan, que lucrou abaixo do esperado e as ações estão caindo mais de 3% no pré-mercado. A leitura é de que se trata de um dos maiores bancos do país, imagina para o resto. Se foi ruim para o JP, imagina para o resto, portanto, volta o temor de uma recessão mais intensa nos Estados Unidos. O CNN Mercado fica por aqui, eu volto ao 12h45 com a atualização de hoje. Até lá.